Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde, Vera. Oi, Nadédia, boa tarde para você, para os ouvintes, para todo mundo que está assistindo o CBN Brasil nesse feriado. Exatamente, estamos no feriado, estamos no 1º de maio e quero te ouvir a respeito dos atos, né? Tradicionalmente acontecem, a gente ouviu a nossa reportagem aqui falando da capital paulista, mas tem um ato tradicional da CUT também no ABC e um evento que tem toda a ligação com o governo, embora esteja ausente o presidente Lula de todas as manifestações nesse ano, né? Exato, Nadédia, me chamou a atenção o aspecto de que estava muito esvaziado o ato da CUT, que sempre acontece em São Bernardo, é tradicionalíssimo, o próprio Lula participou durante décadas, muito tempo, toda uma ali casta de sindicalistas do ABC, que virou político depois, Vicentinho, o Jair Meneghelli, enfim, muitos petistas têm como berço o sindicalismo do ABC e estava muito vazio. Eu vi as imagens, achei bem esvaziado. E ali um esforço por parte da CUT de pregar uma maior conexão entre a militância sindical dos trabalhadores e o governo Lula, num sinal de que eles reconhecem que houve um esgarçamento dessa relação, um afastamento dessa base importante do lulopetismo, que é a base que dá nome ao partido, inclusive, o Partido dos Trabalhadores, e que a gente sabe que está num momento especialmente delicado, porque com o escândalo do INSS, quem é muito atingido é justamente a classe trabalhadora, né? Os aposentados, pensionistas, aquela base da pirâmide social e econômica que recebe benefícios geralmente bastante modestos. E para quem o Lula sempre teve um discurso, né? Um discurso sempre voltado para esses aposentados, esses pensionistas. Por muito tempo, falar em reforma da Previdência era um tema bastante tabu no PT, na CUT, até que o PT teve de fazer uma reforma da Previdência, mas isso levou até uma cisânia no partido, a criação do PSOL. Então, o ato tentando fazer essa reaproximação no momento em que isso não é mais tão simples, porque a gente sabe que os sindicatos estão muito enfraquecidos com o fim da contribuição sindical compulsória que havia, e agora o governo bem enfraquecido com essa contribuição sindical compulsória sem que as pessoas tivessem anuído com ela, que é o escândalo do INSS. Né? Exatamente. Eu tive esse ano em algumas agendas do presidente Lula aqui em São Paulo, no interior, no litoral. Sempre tem uma presença muito grande nessas cidades de categorias sindicais. E a gente observa que eles estão lá, eles estão prestando apoio, estão gritando em favor, fazem lá o olê, olê, olá, lulá, lulá. Mas também estão fazendo reclamações e também estão fazendo reivindicações e estão se queixando de pouco diálogo com o governo, mas acho que nesses atos públicos eles adotam uma postura comedida. Me passa um pouco a sensação de em público eu vou te apoiar e em casa a gente resolve. Exato, a gente sabe que tem ali uma parcela do governo que é voltada ali, que tem como missão dialogar com essas bases, manter esse fluxo de reivindicações e atendimento por parte do governo. Então, estão nesse grupo o próprio ministro Luiz Marinho, do Trabalho, o ministro Márcio Macedo, que é quem faz a ponte com os movimentos sociais de dentro do Palácio, por meio da Secretaria-Geral da Presidência. A Cida Gonçalves, ministra da Mulher, faz isso também com o movimento feminista. Mas essas relações já foram muito mais próximas e já houve mais satisfação. Tem algumas pautas que estão aí nas reivindicações do 1º de maio deste ano, como redução da jornada de trabalho, né, para o fim da escala 6x1, que nem foi uma pauta que começou com o PT, diga-se, começou com o PSOL, foi o PSOL que primeiro encampou essa reivindicação, aí o PT veio junto, não foi nem o governo, foi lá no Congresso,
Quem começou a empunhar essa bandeira foi a deputada Erika Hilton. Então, um governo ali um pouco descompassado desse trabalhador e de um outro, né, trabalhador não sindicalizado, aí então nem se fala. Aí é uma desconexão total que existe entre o governo do PT e esse novo aí trabalhador que é um empreendedor individual, que tenta ganhar a vida por meio de trabalhos em aplicativos ou outros, nos quais ele é o seu próprio empresário, seu próprio patrão, ainda tem uma incompreensão muito grande de um lado e de outro. Eu acho que tudo isso vem à tona, vem à baila, fica muito evidenciado pela data do 1º de maio e pela circunstância deste 1º de maio envolto em um escândalo que diz respeito exatamente aos trabalhadores, a um tipo de trabalhador ou de quem era trabalhador e agora se aposentou ou recebe uma pensão. Durante as campanhas de Lula, a gente se perguntava muito como seria o diálogo com determinadas categorias. Com algumas parecia que estava dado, né? Que está tudo certo, são amigos para sempre, a relação é ótima. Não está sendo assim nem com a força sindical, com a base sindical, que é uma coisa que a gente associa muito intimamente à trajetória do Lula e mesmo assim não está fluindo muito bem. Não tá, porque eles talvez tivessem a expectativa, aí falando dos sindicatos, né, Sim. enquanto corporações, que o Lula revogasse totalmente a reforma trabalhista, voltasse aos termos de antes para fortalecer os sindicatos. Acontece que muito tempo se passou, a lógica do trabalho foi profundamente alterada pela globalização, alterada pela pandemia, agora está em uma nova fase de mudança com a entrada da inteligência artificial muito fortemente. A reforma trabalhista, querendo ou não, acabou se consolidando e muitas pessoas partiram para esse plano de empreender e de ter a sua própria microempresa ou ser um microempreendedor individual. Então, não dá para voltar atrás, não dá para voltar no tempo, né? A história não se repete e isso deve ter gerado uma frustração muito grande numa casta ali corporativa dos sindicatos que esperava voltar aos tempos ali áureos dos anos 1980 a 1990 e isso não vai voltar. É verdade. Vera Magalhães, obrigada, Vera, que volta mais tarde no Viva Voz, né? Perfeitamente. Estaremos aí no Viva Voz 2, no ponto final. Até lá. Até lá.